Vamos falar hoje, queridos, sobre uma escolha fundamental que cada cristão precisa fazer na sua vida. Em muitos momentos, nós vamos poder escolher e devemos escolher entre humildade ou orgulho. São duas atitudes que diferenciam-se totalmente uma da outra e que nós, como crentes em Jesus, precisamos decidir, escolher muitas vezes qual destas atitudes iremos tomar. Primeiro vamos entender o que significa ser humilde. O que é humildade? Humildade é uma atitude de modesta autoestima. É alguém que olha para si mesmo e pensa que é uma pessoa simples, pensa de si mesmo modestamente. É alguém que olha para si mesmo e pensa que ele é alguém que não tem lá tantas qualidades, que não tem lá tanta pompa, que não é tão importante. A humildade é um contraste com o orgulho, com a arrogância. Inclui ideias como submissão, como mansidão, ideias como gentileza. O humilde é aquele que pensa de si mesmo menos do que ele realmente é. Humilde é alguém que acha que realmente não é nem o que as pessoas dizem que ele é, mas pensa de si mesmo comedidamente. Esta é uma qualidade essencial ao cristão, porque humildade, queridos, é um sentimento que há no coração do crente, que nos mantém conscientes da nossa fragilidade, da nossa limitação. A humildade é essencial para que nós possamos sempre lembrar de quem nós realmente somos. Somos seres fracos, frágeis, limitados. Somos seres que dependem inteiramente de Deus. E o cristão, mais do que qualquer outra pessoa, precisa cultivar a humildade. É uma coisa completamente inconsistente alguém dizer que é cristão e não ser humilde. Primeiro, porque a humildade é essencial para nós nos aproximarmos de Deus. Segundo, porque se nós servimos a Deus e sabemos quem é este Deus e nos comparamos a Ele, nós entendemos que de fato não somos nada, que nós não somos ninguém. O nosso Deus, a palavra diz que Ele mede o universo aos palmos, que as nações são como o pó da balança, aquele pozinho que fica na balança depois que pesa os cereais, que Ele, o Senhor, é tão grande e tão maravilhoso, que quando nós olhamos para Ele, o salmista no Salmo 8 pergunta: quem é o homem? Como alguém que conhece este Deus, que serve a este Deus, pode não ser humilde? Ou ele não conhece realmente quem é Deus, ou de fato ele precisa pensar se é mesmo um cristão. Humildade, portanto, é uma característica essencial a cada cristão. Quando nós pensamos sobre quem é o maior exemplo de humildade para nós, de quem vamos nos lembrar? Obviamente, o maior humilde, na realidade, foi o maior homem que jamais existiu. E esse é o grande exemplo que nós temos. Nunca existiu ninguém como Jesus de Nazaré. E ele é o nosso exemplo maior de humildade. Jesus reuniu os seus discípulos na ceia e ele disse: vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem muito bem, porque de fato eu sou isto mesmo. Eu sou mestre, eu sou Senhor. Mas ele tirou a sua capa, pendurou-a, tomou uma toalha, colocou na cintura, pegou uma bacia, encheu de água, lavou os pés aos discípulos, olhou para eles e disse: como eu fiz, façam vocês também. Aleluia! O maior de todos os homens é, na realidade, o maior exemplo de humildade.
De forma que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, ele nos dá aqui este grande remédio para lembrarmos de quem é o exemplo de humildade e podermos imitá-lo. Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Entenda uma coisa, meu amado irmão: se Jesus tivesse nascido num palácio todo feito de cristal, e o seu berço fosse de ouro puro cravejado de diamantes, ainda assim o seu nascimento seria uma humilhação. Primeiro porque esse palácio de cristal com um berço de ouro não é nada comparado à glória que ele tem lá no céu, não é nada. E depois porque o simples fato de ele tornar-se homem já é uma grande humilhação. Mas você pensa que parou por aí a humilhação do Salvador? Não, ele como homem, ele ainda foi humilhado até ser levado à cruz. Na cruz ele foi despido, na cruz ele foi publicamente enxotado, cuspido, na cruz ele foi publicamente desprezado na frente de todos. Esse é o maior exemplo de humilhação. Agora, ele não foi forçado a isso, mas a Bíblia diz que ele humilhou-se a si mesmo. Ele escolheu este caminho. Ele escolheu ir até a cruz por mim e por você. E ele é o maior exemplo de humildade para nós. Se alguém perguntar: qual é o exemplo de humildade? A quem eu devo imitar para ser humilde? Aqui está o maior de todos os exemplos, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós, como cristãos, somos chamados a imitá-lo. Como crentes, nós somos chamados a ser como ele foi. Portanto, é essencial que cada crente seja humilde. Jesus declarou-se humilde. Ele disse, Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele declarou-se ser humilde, mostrou isso na sua vida, e mandou que nós também fôssemos humildes. Ele disse, portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Humildade, portanto, queridos, é um mandamento de Deus para nós, e é o exemplo que nós encontramos em Jesus para quem quiser ser também um cristão. Agora vamos olhar a Bíblia nos dizendo que nós devemos ser humildes. Nesse texto aqui que nós lemos, o texto fala sobre uma parábola que Jesus contou, em que um fariseu e um publicano subiam ao templo. Ali estavam dois homens no templo orando. O fariseu, vamos lembrar, era um religioso, era um doutor da lei, era um homem que conhecia muito bem as Escrituras, era um homem que estava sempre conduzindo a sua vida de acordo com a lei de Moisés. Era um homem que ensinava esta lei. Era um homem que era tido por todos como um exemplo de religiosidade. Se ele fosse um evangélico da Assembleia de Deus, era daquele que estava no matutino, no círculo de oração, no culto, aquele que não chegava nem atrasado no culto de doutrina, era aquele que não perdia uma escola dominical, era um religioso que estava frequentemente cumprindo os seus deveres. E do outro lado está um publicano. Quem eram os publicanos? Eram judeus que estavam a serviço do governo romano, do governo opressor, do dominador estrangeiro, que trabalhava para esse governo recolhendo impostos. E a fama deles era terrível, porque normalmente eles cobravam mais do que devia.
e ficavam com a diferença. Porque muitas vezes eles exigiam mais do que o próprio governo romano requeria e acabavam enriquecendo ilicitamente. Estão ali aqueles dois homens, um exemplo de religioso, o outro com uma fama terrível sobre ele. E ambos estão orando a Deus no templo. O fariseu diz assim: ó Deus. E o texto diz claramente que ele estava em pé e orava falando com Deus, mas no entanto o texto diz, ele orava consigo mesmo, porque aquela oração parece que não passava nem do teto do templo. Ele estava orando para si próprio, ou melhor, ele estava orando para mostrar aos outros que sabia orar e para dizer quem ele era. E ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. E eu acho que por cima da cabeça ele estava apontando assim para o publicano do outro lado, né? Nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Aqui está um religioso que declara-se diante de Deus que é o cara, que diz a Deus como se ele não soubesse tudo o que ele faz e o quanto ele é bom. Do outro lado está o publicano. Ele não tem nem coragem de levantar os olhos para o céu, mas em atitude de total contrição diante de Deus, ele diz, batendo no peito: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E a palavra de Deus diz assim: quem desceu justificado para a sua casa não foi o supercrente. Quem desceu justificado para a sua casa não foi o fariseu cumpridor da lei, mas este publicano pecador que se humilha diante de Deus. Este desceu para a sua casa justificado. E Jesus conclui a sua parábola dizendo: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui então temos no texto, queridos, 2 verbos ativos, 2 ações que nós precisamos escolher, qual delas iremos praticar: o verbo humilhar e o verbo exaltar. Aquele que se exaltar ou aquele que se humilhar, diz o texto. Aí nós temos 2 verbos passivos, que falam de uma ação que vai acontecer na vida daquele que escolher um daqueles primeiros verbos. Os verbos passivos, eles são decorrentes, a ação deles vai ser decorrente da escolha que foi feita, e será exaltado ou será humilhado. Então aqui a Bíblia está falando que aquele que se exaltar, que escolher a atitude de exaltação, ele será humilhado. E aquele que se humilhar, que escolher a atitude de humilhar-se diante de Deus, este será exaltado. Então, humilhar-se aqui, queridos, é uma questão de escolha. É um caminho que nós decidimos trilhar. Nós temos 2 caminhos para escolher. Ou escolhemos o caminho de humilhar-nos, ou escolhemos o caminho de exaltar-nos. Agora, o final do caminho, nós não escolhemos, já está determinado. Se você escolhe o caminho de se humilhar, o final dele será exaltado. Se você escolhe o caminho de se exaltar, o final dele já está determinado e será humilhado. Você apenas então escolhe qual caminho você vai trilhar. Se você trilha o caminho da exaltação, Deus vai lhe humilhar. Se você escolhe o caminho da humilhação, Deus vai lhe exaltar. Humildade então é um processo, não é um estado. Eu sou humilde.
Mas é um processo. Eu estou a cada dia escolhendo o caminho da humilhação. Eu estou a cada dia fazendo opção por humilhar-me diante de Deus. Quando nós olhamos o que diz a palavra de Deus, o apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele fala que nós devemos nos vestirmos de humildade. 1 Pedro 5,5 ele diz: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele diz então, queridos, que nós devemos nos revestir de humildade. É mais ou menos como se todo dia você fosse até o guarda-roupa da alma, e quando você abre as portas dele, tem duas roupas: a roupa da humilhação e a roupa da exaltação. Você escolhe qual delas irá vestir. Assim como você, quando veio para cá hoje à noite, você escolheu uma roupa para vestir. Ninguém põe a mão assim, dentro do guarda-roupa, às escuras, pega qualquer coisa e veste. Você escolhe uma roupa. E alguns até escolhem demais, né? Passa bastante tempo para decidir e tudo mais. Essa combina, essa não. E todos os dias você faz essas escolhas. E todos os dias também você vai escolher se você vai vestir-se de humildade ou se você vai vestir-se de exaltação, de orgulho. É uma escolha, isso não é automático. Ninguém nasce humilde, pode nascer em berço humilde, mas não humilde de fato. Ninguém se torna humilde porque sofreu, porque passou por dificuldades, não. Humildade é uma escolha, e nós devemos, cada vez que estamos diante de situações da vida em que podemos escolher o caminho da humilhação, da humildade, porque só assim Deus irá nos exaltar. Humildade, portanto, é uma escolha deliberada, é um ato que nós cada dia iremos escolher, iremos tomar, iremos fazer na nossa vida. Quando nós escolhemos esse caminho da humilhação, o resultado será a exaltação. Mas se escolhemos o caminho da exaltação, Deus nos abaterá. No entanto, nós temos a consciência que Deus quer exaltar a cada crente. Mas o caminho para isso é o caminho da humilhação. Quando você vê alguém que está sendo exaltado por Deus, tenha certeza de uma coisa: antes ele escolheu e trilhou o caminho da humilhação. Porque ninguém será exaltado por Deus sem antes escolher o caminho de humilhar-se diante do Senhor. Ninguém. Deus não quebra a sua palavra. Agora vamos pensar um pouco sobre o outro lado da questão. O que é o orgulho? Orgulho, queridos, é o oposto da humildade. É sinônimo de altivez, de arrogância, de presunção, de vanglória. O orgulhoso é aquele que despreza a todos os homens, menos a si mesmo. O orgulhoso é aquele que olha os outros de cima para baixo. Literalmente, no texto do Novo Testamento, o orgulhoso é aquele que se mostra por cima dos outros. É alguém que olha no espelho e diz assim: você é o cara. Alguém que olha para si mesmo e pensa assim: eu sou demais. Eu sou os furinhos da creme crack. Eu sou o cara. O orgulhoso, ele menospreza todos os outros, porque ele se julga melhor do que todos os outros homens. Ele pode até estar numa situação de humilhação, sendo humilhado, passando por uma situação de humilhação, então ele se orgulha de ser humilde.
Ele se orgulha de estar sofrendo. O orgulhoso, queridos, ele é para Deus algo terrível. Porque o orgulho é o pai de todos os pecados. O orgulho é o primeiro e o pior de todos os pecados. O pecado que Deus mais odeia é o orgulho. Porque o orgulho originou-se em Satanás. Satanás é o primeiro orgulhoso da história. E eu penso que quando Deus vê um orgulhoso, se lembra de Satanás. O orgulho nasceu com Satanás. Constitui-se a essência do pecado. E o orgulho é o estado mental mais anti-Deus que pode existir no ser humano. Quando o diabo é citado na Bíblia Sagrada, em Isaías capítulo 14, o texto diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quando Satanás estava dizendo, eu estarei acima das estrelas de Deus, ele estava revelando qual é a essência do orgulho. A essência do orgulho é julgar-se melhor do que os outros. É ter mais do que os outros. As estrelas do céu a que ele se refere aqui, não são os astros do firmamento, mas sim os anjos de Deus, que no Antigo Testamento e mesmo no Novo Testamento, muitas vezes são referidos como as estrelas de Deus. Satanás não estava dizendo, eu vou subir até acima dos astros, porque ele já estava acima dos astros. Ele estava dizendo, eu vou ser melhor do que todos esses anjos aqui. Eu vou ser maior do que todos esses arcanjos. Eu vou passar na frente de todos esses querubins. Eu vou ser o melhor de todos eles. Na realidade, eu vou ser igual a Deus. A essência do orgulho, queridos, não é simplesmente alguém ter alguma coisa ou ser alguma coisa. Ninguém é orgulhoso porque é rico, porque é bonito, porque é inteligente, porque é famoso, porque é habilidoso. Não. O orgulhoso é porque ele se julga mais rico, mais inteligente, mais habilidoso, mais do que qualquer outro. O diabo, então, é o primeiro orgulhoso da história. E ele vai ensinar ao homem a também ter o orgulho no seu coração. Por isso, com certeza, um cristão não pode ser orgulhoso. À medida que ele deixa o orgulho encher o seu coração, ele está se afastando de Deus, se distanciando de Deus. Orgulho, então, queridos, é algo que Deus abomina completamente. Diz o texto bíblico que Deus olha para o humilde, mas o orgulhoso Deus conhece de longe. Deus se afasta dele. O texto do Salmo 138 diz, ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Deus não tem intimidade com ele. Deus não se aproxima dele. Antes, diz o texto de Tiago, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Você sabe o que significa Deus resistir aos soberbos? Deus se opõe a eles. Você já lembrou, você conhece aquela brincadeira que na escola sempre se faz de cabo de guerra? É uma corda, alguém marca o meio da corda e fica uma equipe de um lado e outra equipe do outro, e eles vão puxar para ver qual consegue fazer os outros atravessar uma linha divisória. Chama-se cabo de guerra. Imagine que Deus está do lado do humilde. No cabo de guerra da vida, Deus está puxando a corda do lado do humilde. Vamos, eu vou lhe ajudar. Eu vou lhe dar graça. Eu vou lhe empurrar. Você vai comigo. Eu estou com você. Vamos, faça força. Eu estou com você.
Porém, Deus está do outro lado da corda do orgulhoso. Deus resiste a ele. Ele puxa, mas Deus diz, não, daqui você não passa. Ele se esforça, mas Deus diz, eu estou contra você. Agora imagine uma coisa, meu irmão. Se Deus puxando do nosso lado, se Deus soprando a nossa vela, se Deus nos dando graça e nos ajudando, ainda enfrentamos tantas dificuldades nesta vida, imagine Deus segurando o barco para ele não ir adiante. Imagine Deus puxando a corda do lado contrário. Esta é a situação do soberbo, do orgulhoso, do presunçoso. Deus resiste a ele, Deus conhece-o de longe, ele não tem a graça de Deus. É, portanto, necessário que o homem reconheça que a soberba, que o orgulho é algo completamente destrutivo e algo que Deus não gosta nele e algo que vai destruir o homem que entrar por este caminho. O escritor dos Provérbios diversas vezes fala sobre a destruição que traz o orgulho. Ele diz, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Aleluia! Deus dá graça ao humilde, mas ao soberbo, Deus trabalha contra ele. Vamos pensar então, como está a nossa vida? Será que nós somos humildes ou somos orgulhosos? Será que escolhemos o caminho da humilhação ou o caminho da exaltação para nós mesmos? Vamos observar alguns sinais de orgulho. E se você começar a identificar isso na sua vida, em nome de Jesus, desde que o Espírito de Deus trabalhe em você e comece a tirar isto rapidamente da sua vida, para que você possa entrar pelo melhor caminho, o caminho daquele que obtém a graça de Deus. O orgulhoso, essencialmente, precisa dos elogios e do reconhecimento dos homens. É aquele que diz assim, se não fosse eu, meu irmão, esse conjunto não ia para frente. Ah, se não fosse eu aqui nessa igreja, nada funcionava. E quando ele vai fazer alguma coisa, ele não quer fazer às escondidas. Ele não quer fazer quando ele estiver sozinho. Ele quer fazer na hora que alguém estiver vendo. Na hora que alguém estiver para lhe elogiar. O orgulhoso deseja ardentemente o elogio. Ele não faz alguma coisa porque precisa ser feito, porque agrada a Deus, porque é para a obra de Deus. Não, ele faz alguma coisa para que alguém veja e elogie e agradeça. Se você trabalha em busca do elogio, se você quando faz alguma coisa, fica chateado se alguém não reconhecer, não elogiar, não der os parabéns. Se você depois que fez toda aquela festa do seu conjunto, do seu departamento, ou de qualquer outra coisa em que você trabalhe, você fica chateado se o pastor, se alguém não vier ao púlpito para dizer, parabéns ao irmão fulano, obrigado à irmã fulana, eu sinto informá-lo que o orgulho está presente no seu coração. O orgulhoso precisa do reconhecimento dos homens. Não é errado, queridos, fazer as coisas para agradar a Deus. Não. Agradar a Deus é a essência de ser cristão. Tudo o que fazemos deve ser para agradar ao Senhor. Se você faz, ninguém está vendo, não se preocupe, Deus vê. Se você faz, mas ninguém lhe elogia, não se preocupe, está registrado diante de Deus. Se você faz, o pastor não viu, o regente do conjunto não viu, o diretor do seu departamento não viu, não apareceu o seu nome no boletim, ninguém veio ao microfone para dizer o seu nome, mas se no céu Deus está olhando para os anjos e perguntando assim, vocês viram o meu servo Jó? Isso é o que vale, aleluia. É isso que importa, aleluia. O que importa não é se o meu nome está numa placa lá na entrada da igreja, se saiu no jornal Vida Abundante, ou se foi dito aqui no púlpito. O que importa é que naquele dia o Senhor dê uma tapinha nas minhas costas e diga assim, muito bem, servo bom e fiel.
Aleluia! Isto é que nós devemos buscar, queridos, e não o elogio dos homens, o reconhecimento das pessoas. Diz a história que um pregador pregou um dia uma mensagem extraordinária que todos se emocionaram. E quando ele desceu do púlpito, um irmão correu para ele e disse: meu irmão, que mensagem extraordinária, você é o maior pregador que eu já ouvi. E ele disse: alguém já me disse isso ali atrás. E o irmão olhou e era a primeira pessoa que estava falando com ele quando desceu do púlpito. Ele disse: quem foi? Ele disse: foi o diabo. Ele já me disse isso ali atrás. Porque o diabo quer que eu e você desejemos os elogios, que nós busquemos o reconhecimento, mas este não é o caminho de Deus para nós. Um outro sinal gravíssimo de orgulho que nós devemos extirpar da nossa vida é quando nós nos comparamos aos outros e nos consideramos superiores. Aqui está o problema deste fariseu. Não havia problema que ele fosse dizimista, nem que ele fosse um homem de oração, nem que ele jejuasse. O problema não é esse. O problema é que ele olha para o outro e diz: eu sou melhor do que ele, eu sou mais crente do que ele, eu sou muito mais do que esse homem aqui do lado. Essa é a essência do orgulho, irmãos. É alguém que olha para os outros por cima, julgando-se melhor. Se você quiser tocar nos brios de um orgulhoso, você trate todos igualmente. Você trate todos de igual para igual. E ele vai dizer: não, mas espera aí, esse irmão só vem no domingo, irmão. Eu não falto um ciclo de oração, eu não perco um matutino, eu não chego, eu sou o primeiro a chegar, sou o último a sair. E você vem dizer que esse irmão é tão crente como eu? Talvez seja mais crente, mas ele não se considera assim. Aqui está um homem que se julgava melhor. Na parábola dos trabalhadores da vinha, em Mateus capítulo 20, também há um grupo ali, que diz a parábola que o Senhor saiu e contratou-os logo de manhã cedo. Depois ele saiu de novo e contratou outra equipe, e depois mais outra, e por último uma já faltando 1 hora ou menos para encerrar o expediente. Quando todos foram receber o pagamento, ele começou pelos que trabalharam por último e lhes deu o salário de um dia de trabalho. Quando chegou nos primeiros, eles pensaram: nós merecemos mais, nós queremos mais, nós exigimos mais, porque nós fizemos mais, nós somos mais trabalhadores do que esses outros. Mas o dono da vinha deu a mesma coisa. E olha o que eles dizem: vindo porém os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam um dinheiro cada um, e recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Eles não estavam chateados porque tinham recebido menos do que tinha sido combinado. Eles não estavam chateados porque eles tinham sido roubados ou defraudados. Não, eles receberam exatamente o que eles mereciam, o que era justo. O que eles estavam chateados é porque os outros receberam a mesma coisa. Eles estavam chateados porque os outros tinham sido abençoados. E o pai, o dono da vinha, ele diz assim: por acaso é ruim para vocês porque eu sou bom? Por acaso vocês estão achando ruim porque eu sou gracioso e eu resolvi abençoar esses outros? Nós, queridos, não recebemos de Deus o que nós merecemos. Todos nós recebemos muito mais, porque se fôssemos receber o que merecemos, o que nós merecíamos mesmo era a morte. Ninguém aqui fez nada que gerasse crédito para ele no céu, porque nós já recebemos antes, aleluia, de uma graça tão grande, tão abundante, que tudo o que nós fazemos é dando por conta, para ver se abate um pouquinho da dívida que já temos com ele, e nunca vamos conseguir abater esta dívida. Somos devedores, aleluia. Deus pode igualmente tratar a todos, porque todos são devedores de Deus.
Aleluia! O que a Bíblia manda é que nós consideremos os outros superiores a nós mesmos e não inferiores. Um outro erro que comete o orgulhoso é porque ele se alegra com o erro alheio e fica triste com o sucesso dos outros. Mas o texto que nós conhecemos bem, Romanos 12:15, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E eu perguntei um dia ao meu irmão, o que é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que se alegram? Ele disse, pastor, é muito mais fácil se alegrar com os que se alegram. Eu digo, de longe não é. É muito mais fácil chorar com os que choram. Mas por quê? Porque se alegrar com os que se alegram é você ir à festa do irmão, contente e animado, que ele deu a festa porque ele comprou um carro novo, e você, até a bicicleta velha que tinha, roubaram. É você ir à casa do irmão contente porque ele foi promovido no seu emprego, e você continua desempregado, sem receber nada. Se alegrar com os que se alegram, irmãos, é estar contente com a alegria do outro, com a bênção do outro, com a graça de Deus sobre o outro, ainda que eu não tenha recebido ainda da mesma medida ou da mesma graça. Mas infelizmente existem crentes que não entendem esta realidade. E se o irmão trocou de carro, ele diz, esse deve estar roubando. Se o irmão foi promovido, ele deve estar bajulando o chefe. Ou então diz assim, mas é melhor um crente na prova, irmão, porque na prova a gente cresce, a gente amadurece. Meu irmão, isto é orgulho. Nós devemos nos alegrar com o sucesso dos outros. Sabe por quê? A vitória do irmão é a nossa vitória. Somos uma família. Quando Deus abençoa o irmão, eu dou glória a Deus. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que abençoa ele, me abençoa também. O mesmo pai dele é o mesmo pai que eu tenho. Aleluia! Glória a Jesus. Eu dou graças pela vitória do meu irmão, porque ali também estou vendo o Deus que opera na vida dele e na minha vida. Quando o irmão tropeça, quando o irmão cai, tem gente que fica contente. Está vendo? Pastor confiou, deu não sei quantos cargos, não deram nada a mim, olha aí o que ele confiou, está vendo? Caiu, tropeçou, caiu mesmo. E aí fica todo mundo agora então alegre, parece, porque aquele caiu, porque aquele tropeçou, porque aquele está numa situação difícil. Meu irmão, o que nós precisamos fazer quando um crente cai é pedir misericórdia a Deus. Porque a Bíblia diz assim, aquele que pensa que está em pé. Não é aquele que está em pé não, é aquele que pensa que está em pé. Olhe que não caia. Porque às vezes você pensa que está em pé e já está bem tortinho assim. Aleluia. Precisamos pedir a graça de Deus. Alegrar-se com a alegria do irmão e entristecer-se com o insucesso do irmão. Isto é o que devemos fazer. Quando fazemos diferente disso, estamos cheios de orgulhos. O orgulhoso não sabe lidar com as críticas. Uma porque ele não aceita ser criticado. Ele diz, mas também vocês só sabem criticar, não sabem elogiar. E outra coisa é porque ele se julga acima das críticas. Muitas vezes ele diz, não me interessa a opinião dos outros. Não me interessa o que esse povinho pensa, gentalha, gentalha, gentalha. Não interessa o que vocês estão pensando de mim. Eu estou fora do alcance. O que vem de baixo não me atinge. Ele não sabe lidar com críticas, porque na realidade ele se julga superior a elas. Ele acha que está acima de qualquer opinião dos outros. Na realidade, nós temos que entender que os outros são muito importantes. Não que vivamos agora
para atender aos outros ou por causa da opinião dos outros, mas precisamos valorizá-los, porque eles são gente que vê, que olha, que observa, que são pessoas inteligentes e que podem nos ajudar. Se alguém me faz uma crítica, irmãos, eu devo primeiro ver se a crítica é verdadeira. Se for, então eu vou me consertar. Se não for, eu deixo para lá e verifico que estou no caminho certo. Mas nós precisamos ter cuidado com estes sinais de orgulho na nossa vida. Se há algo dessa natureza no seu coração, em nome de Jesus, arranque isso nesta noite. Tire isso do seu coração. Deixe essa ideia para lá, porque Deus quer que nós entremos pelo caminho da humildade. Quando você escolhe o caminho do orgulho, Deus vai lhe abater. Quando você escolhe o caminho da humildade, Deus vai lhe exaltar. É a Bíblia que diz: diante da honra vai a humildade. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. Diante da honra vai a humildade. Se alguém então quer ser exaltado, precisa escolher o caminho da humilhação. Deus não vai dar a sua bênção e a sua honra sem que alguém entre por este caminho. Agora eu preciso lhe dizer uma coisa: o que Deus quer é exaltar cada crente. Deus quer exaltar os seus filhos. Você imagina que algum pai deseje que os seus filhos estejam por baixo? Você imagina que algum bom pai deseja que os seus filhos estejam na lama? Você acha que alguém cria um filho para dizer: esse menino eu estou criando para ser catador de lixo? Nada contra os catadores de lixo, mas nenhum pai quer que o seu filho viva dessa maneira. Ninguém diz assim: esse menino aqui, eu estou educando ele para ser um mendigo. Nenhum pai deseja isso para o seu filho. Todo pai deseja que o seu filho esteja por cima. Esse meu filho eu quero que ele seja um médico. Esse meu filho eu quero que ele seja um bom profissional. Eu quero que esse meu filho tenha um negócio próprio. Eu quero que o meu filho esteja bem. Se nós, sendo maus, queremos impor as coisas para os nossos filhos, imagine Deus. Deus quer que você esteja por cima. Deus quer que você seja exaltado. Deus quer que você esteja num lugar de honra. Deus quer que você seja o primeiro da sua empresa. Deus quer que o seu nome esteja naquele quadro de funcionário do mês. Deus quer que você seja chamado na frente dos seus colegas para dizer que esse aqui é o melhor. Agora tem um caminho para isso. O caminho da exaltação é o caminho da humildade. Deus quer exaltar os seus filhos, mas humilhar-se é o caminho para chegar a este ponto. Aleluia! Se nós entendemos isso, precisamos então tomar uma atitude de entrar pelo caminho da humilhação. O ditado popular que dizem lá fora é este: os humilhados serão exaltados. Isso não está na Bíblia. Isso não é bíblico. Isso é contrário ao que a Bíblia ensina. Nunca diga isso como sendo uma verdade, porque não é. A verdade bíblica não é que os humilhados serão exaltados. E às vezes você vê o irmão que lá na empresa dele está sofrendo, está sendo perseguido pelo patrão. Ou você vê a irmã que lá na sua casa está sendo maltratada por seus parentes. E ela chega aqui com aquele espírito, infelizmente, de vingança, que alguns hinos até estão exaltando por aí. E diz assim: mas é isso mesmo, mas vocês ainda vão ver um dia, porque os humilhados serão exaltados. Não é isso que diz a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz é assim: os que se humilham serão exaltados. Não é aqueles que sofrem humilhação, é aqueles que escolhem este caminho. Não é aqueles que são atingidos pela humilhação, é aqueles que fazem a escolha de entrar por este caminho, meu amado irmão. Os humilhados não serão exaltados, não, eles já foram. Eles se exaltaram lá atrás.
e agora eles estão sendo humilhados, porque eles se exaltaram. Agora, os que se humilham, Deus tem compromisso de exaltá-los na terra, porque a sua palavra é verdadeira. Se você escolhe o caminho da humilhação, Deus vai lhe exaltar. Se você escolhe o caminho da exaltação e da soberba, o próprio Deus vai escolher para você o final deste caminho, que é de humilhação. Não são os humilhados que serão exaltados, mas os que se humilham. Não é algo que você sofre, é algo que você faz, que você escolhe fazer. Agora, há um perigo grande que nós, crentes, podemos experimentar e temos que ter muito cuidado, é a chamada falsa humildade. Porque tem gente que pensa que humilde é uma questão de aparência. Tem gente que pensa que humilde é uma questão de nunca se considerar capaz de fazer alguma coisa. E tem aqueles então que se rebaixam diante dos outros, que se fazem capacho dos outros, querendo parecer humildes, mas não são. Eles, na realidade, muitas vezes estão cheios de orgulho, de inveja, de ambição. Tem aquele camarada que chega aqui no púlpito e diz assim: ah, quem sou eu para pregar aqui na frente desses homens tão catedráticos? O que ele está querendo é que alguém diga assim: que é isso, irmão? Você é uma bênção. Tem aqueles que entram por ali arrastando uma chinelinha, de cabeça baixa. Jesus alertou sobre isso, irmãos. As pessoas que iam para a praça, que não escovavam os dentes, que não penteavam o cabelo, que não passavam óleo no rosto como era costume deles. E alguém dizia assim: mas por que você está assim? É porque eu sou humilde. E Jesus disse: eles estão buscando reconhecimento e não vão receber outra coisa senão reconhecimento dos homens. São pessoas que não acreditam no seu real valor, que não respeitam nem a sua própria dignidade, que ficam às vezes se rebaixando, querendo passar com isso uma aparência de humildade, mas na realidade estão fazendo isso para serem reconhecidos, para ganharem notoriedade, como sendo os crentes, como sendo os mais humildes. Às vezes fazem questão de usar uma roupinha simples, quando a humildade, queridos, nada tem a ver com a aparência. O homem pode estar usando um terno Armani. Se alguém vê um por aí, me diga como é, porque eu nunca nem vi um camarada usando um terno desse. Pode estar usando aquela camisa com um patinho bordado aqui, ou um jacarezinho bordado no bolso. E ainda assim, ser um homem humilde diante de Deus. A irmã pode estar aqui com um sapato que eu não saberia dizer nem quanto custou, com um vestido que não tem nem no Brasil para vender, e ainda assim ser uma pessoa humilde. Mas por outro lado, pode entrar um irmão aqui com aquela camisa remendada, pode entrar um irmão aqui com aquela chinela havaiana 42 que cortaram para caber no pé 38 dele, e ser orgulhoso, que entra com o nariz empinado, se orgulhando da sua humildade, se orgulhando porque diz ser melhor crente e mais humilde do que os outros. Isso é falsa humildade. É alguém que se mostra mais espiritual, que jejua mais, que ora mais, que sofre mais, que paga mais o preço, para dizer que é melhor do que os outros. Isso é falsa humildade, irmãos. Se você ora, fique com essa sua atitude para você mesmo. Se você jejuma, fique com essa atitude para você mesmo. Se você faz o que faz para agradar a Deus, que fique somente para Ele. Aleluia! Nós temos que evitar esta falsa humildade e caminhar rumo à verdadeira humildade. Se nós buscamos a humildade, temos que entrar pelo caminho da submissão. E submissão voluntária. Submissão ao governo, aos patrões, aos pais, aos maridos, aos mais velhos, aos pastores. Não vou descer muito no detalhe aqui, porque outro dia nós vamos falar só sobre isso, sobre submissão à autoridade. Mas é a Bíblia que diz, 1 Pedro 2, 13 e 14, ele diz: sujeitai-vos, pois,
a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. É a palavra que nos manda, queridos, entrar pelo caminho da submissão. E submissão voluntária, submissão imposta, submissão porque o pastor está vendo, submissão para que ninguém diga que ele é insubmisso, submissão para mais na frente conseguir um cargo ou um espaço. Essa não é verdadeira submissão. A submissão verdadeira é voluntária, é feita do coração, é feita para agradar a Deus, porque reconhece que a autoridade vem dele. Devemos saber o nosso lugar no corpo de Cristo. Deus deu a você um conjunto de dons e talentos para serem usados na sua obra. Reconhecer esses dons não é nada errado. Empregar a habilidade que Deus lhe deu não é errado. Pelo contrário, nós devemos sim fazer aquilo que está ao nosso alcance. Porque o Senhor sabe a capacidade que deu a cada um. Na parábola dos talentos ou das minas, ele deu 5 a um, ele deu 3 ao outro, ele deu 1 ao outro. E o texto diz, cada um segundo a sua capacidade. E às vezes alguém fica fugindo e dizendo, não, mas eu não tenho condição, não, mas eu não posso, não, mas eu isso, e mas eu aquilo. Se Deus capacitou você para fazer isso, faça. Põe a mão no arado e não olhe para trás. Pegue a obra e faça com a capacidade que Deus lhe deu, porque o Senhor deu ao seu povo capacidade para trabalhar. Agora precisamos ser realistas quanto a quem nós somos realmente. Tem gente que se acha muito mais do que realmente é. Às vezes até porque nos comparamos aos outros. E quando temos do nosso lado pessoas que numa determinada área não têm muita habilidade, somos levados a crer que somos os melhores. Mas quando vamos até um outro lugar e vemos pessoas muito mais capacitadas, descobrimos que na realidade não somos nada. Paulo alerta sobre isso, Gálatas 6:3, dizendo, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Que você seja aquilo que você realmente é, que Deus lhe formou para ser. Tenha cuidado com a bajulação. Quando alguém lhe bajula, ou quando você deseja que ela venha, tenha cuidado com isso. Não viva do passado. O passado é um orgulhoso com prazo de validade vencido. Quem vive do passado é o orgulhoso que já não faz mais nada, mas que se orgulha do que já fez. E tem gente que chega aqui e diz, essa mocidade de hoje não faz nada, na minha época a gente fazia isso e aquilo outro. Ah, esses irmãos de hoje não oram não, na minha época a gente orava assim, e assim, e assim. Sabe o que é isso, irmão? É um orgulhoso com prazo de vencimento já alterado. Ele não faz mais hoje, mas no tempo dele, ele era melhor do que você. No tempo dele ele era melhor do que todo mundo. No tempo dele ele era o cara. Ele não é mais hoje, mas ele era naquela época. Isso é orgulho. Não podemos viver do passado. A realidade de hoje é outra. O tempo que vivemos é outro. E o que devemos buscar é entender por que os nossos pais foram abençoados e entrar pelo caminho deles. A oração é substancial para todo crente. Conhecer a palavra é substancial para todo crente. Mas hoje vivemos um outro tempo. O tempo passado não era melhor. E a Bíblia nos diz sobre isso. Não diga que os tempos passados eram melhores, porque você não sabe julgar corretamente. Deus é que sabe julgar todas as coisas. Saber ouvir e valorizar as pessoas é algo essencial para quem quer ser humilde. E às vezes alguém diz, mas esse irmão novo convertido, eu vou lá dar ouvidos a ele. Outro dia eu estava ouvindo um irmão e ele, infelizmente, cheio de orgulho, dizendo, não, porque eu estava conversando com um crente de uma igreja que não acredita nos dons espirituais, e ele querendo discutir comigo, eu dizendo, meu irmão, não está vendo que eu não vou discutir dons espirituais com quem não conhece? Isso é orgulho. Aprenda a ouvir. Ninguém está isento de sabedoria que não possa ensinar ao outro alguma coisa. E ninguém está tão cheio de sabedoria que não possa aprender um pouco mais.
Temos que saber ouvir, valorizar as pessoas, irmãos, porque a cada um Deus dá a capacidade. E às vezes uma pessoa tão simples tem uma experiência para nos contar que vai enriquecer a nossa vida. Precisamos, queridos, procurar entrar por este caminho da humildade. Se não formos humildes, não seremos seguidores, mas queremos ser apenas chefes. Queremos estar na frente. Se não formos humildes, não buscaremos aprender, mas só aceitamos se for para ensinar. Se não formos humildes, não reconhecemos os nossos próprios defeitos, nem aceitaremos que alguém venha nos corrigir, porque já achamos que chegamos à perfeição. Se não formos humildes, não perdoaremos o erro dos outros, mas facilmente nos sentiremos ofendidos, facilmente nós nos sentiremos magoados, enquanto somos tão lentos para perdoar. Porque facilmente vamos dizer, não, mas esse irmão é quem errou, ele devia me respeitar que eu já sou um presbítero, um evangelista, ele devia me respeitar que eu já tenho muito tempo de crente. E aí há dificuldade para perdoar, para reconhecer os erros. Humildade, queridos, é algo essencial para o crente. Agora tem uma coisa extraordinária sobre a humildade que eu quero encerrar falando sobre isso. Humildade é uma virtude humilde. Quem tem, afirma categoricamente que não tem. Quem se orgulha da sua humildade é porque nunca teve. Quem garante que é humilde é o maior de todos os orgulhosos. Se você tem certeza que é humilde, na realidade você com certeza é orgulhoso. Pastor John Bevere escreve num dos seus livros que ele foi a uma igreja onde ele tinha servido uns outros anos atrás. E ele, crendo que durante aquele tempo que tinha saído daquela igreja, ele já tinha melhorado como crente, ele já tinha caminhado pelo caminho da humilhação, ele já era um crente muito mais humilde. Quando ele chegou naquela igreja, ele olhou assim e disse: Senhor, quando eu servi aqui nessa igreja, eu era tão orgulhoso. E o Espírito de Deus disse no coração dele: quem disse a você que você não é mais? Humildade é uma virtude humilde. Só os orgulhosos pensam que são humildes. Os humildes têm certeza que não são. É necessário para todos, queridos. A humildade é necessária para todos, especialmente para aqueles que receberam dons de Deus. Se você recebeu um dom para louvar ao Senhor, se você tem uma bonita voz, se você é bem afinado, porque tem gente que não é tão afinado, né? Vamos reconhecer, tem irmão que até para dar a paz do Senhor sai desafinado. Tem outros que já têm uma voz bonita. Tem irmãos que têm habilidade para falar, para pregar, para ensinar. Tem outros que têm habilidade para fazer outras coisas, para administrar, para reger, para chefiar. Se você recebeu dons de Deus, cuidado com o orgulho. O diabo vai tentar laçar você com o laço do orgulho. Ele vai tentar prendê-lo com as setas do orgulho, para que você ache que é o melhor cantor, o melhor pregador, o melhor líder, o melhor regente de conjunto, o melhor isso ou aquilo. Mas eu preciso lhe dizer que você não é nada senão aquilo que Deus lhe capacitou para ser. É assim que nós precisamos pensar. Aleluia. Você acha que é um regente excepcional, que é um músico excepcional, que é um cantor excepcional? Espere quando chegar na glória, o que é que tem lá em cima. Espere quando o maestro disser assim: o coral dos querubins, os serafins e os 4 seres viventes, vamos cantar agora. Aí você vai ver o que é qualidade, meu irmão. Aleluia. Cuidado se você recebeu algum dom de Deus, o diabo vai tentar semear o orgulho no seu coração. Então, quanto maior for o conjunto de dons e talentos que você recebeu, maior precisa ser o esforço para entrar pelo caminho da humildade, pelo caminho da humilhação.
Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, que está no livro Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala sobre o orgulho, e ele fala sobre o mal terrível que o orgulho pode trazer na vida de um crente. Ele diz assim: o diabo se contenta em ver você se tornando casto, corajoso e controlado, desde que consiga instaurar em você a ditadura do orgulho o tempo todo. E ele diz, da mesma maneira, que ele ficaria contente em ver você curado de um resfriado, para substituí-lo por um câncer. Porque o orgulho é o pior de todos os defeitos e é o pai de todos os pecados. Nunca permita que o orgulho domine a sua vida, meu irmão. Deus quer que nós sejamos humildes, que nós entremos pelo caminho da humilhação. O orgulhoso tem muita dificuldade nos seus relacionamentos, ele não consegue nem fazer muitos amigos, por quê? Porque ele olha as pessoas de cima para baixo. Mas o humilde é uma bênção, ele sempre mantém bons relacionamentos, porque ele valoriza os outros como sendo superiores a ele. Ele está sempre pronto a ouvir o que os outros têm a dizer, faz o possível para cultivar este relacionamento. Que Deus os abençoe, que nós possamos ser cada dia mais humildes.